Paz do Senhor. Hoje eu vou deixar uma reflexão bem pequena, mas que Deus venha nos dar entendimento, né? Primeiro eu vou falar em 1 Reis, capítulo 2, que fala sobre Davi dá conselhos a Salomão e morre. Aqui eu não vou me estender muito lendo, porque aqui eu já dei uma boa lida nessa parte, e fala sobre Davi dando conselhos mesmo a Salomão, né, para que ele andasse segundo a vontade do Senhor, e para ele se esforçar, aqui no versículo 3, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos. Aqui Davi, pai de Salomão, o aconselhou para que ele andasse nos caminhos do Senhor. E aqui no versículo 4, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim. O Senhor havia falado com Davi, né? Dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, te faltará sucessor ao trono. E aí, no capítulo 2 mesmo, e no versículo 12, Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. E aí a gente pula aqui para o capítulo 3, 1 Reis ainda, mas é o capítulo 3, no versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite e em sonhos, e disse-lhe, pede o que quiseres que te dê. E aí Salomão questionou a Deus aqui sobre a sua idade, né, sobre ser menino, aqui no versículo 7, 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Tem no segundo parágrafo fala, eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E aí no versículo 9, ele fala, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Somente até aqui. Nessas partes que eu li, Deus já falou fortemente sobre que os pais, nós como pais ou mãe, e nós devemos ensinar nossos filhos como eles devem agir. Ensinar até mesmo com o nosso modo de agir, né? Eles observam-nos, né? E com esse ensinamento que Davi deu para Salomão teve sabedoria, né? E aí ele foi reto, né, com o Senhor, assim que no momento que Deus lhe deu a oportunidade de ser o sucessor de seu pai Davi, a qual Deus já tinha prometido isso a Davi, né? Que se os filhos dele andassem retamente, o Senhor faria que um dos filhos dele fosse o sucessor dele, né? E assim Deus fez. E Salomão, por ser jovem, assim como diz a palavra, ele poderia pedir muitas coisas, riqueza, muita coisa. Se você continuar lendo aqui, Deus até questiona sobre isso. Que aqui, ó, no versículo 11, e disse-lhe Deus, por quanto pediste esta coisa e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo a tua palavra, as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti teu igual, assim está falando na Bíblia, depois de ti teu igual se não levantará, ou seja, outro igual a ele não haverá, né? E aqui a gente já vê, né, o caráter de Salomão, né?
apesar que no final, se você ler na velhice, ele acabou caindo em tentação, mas aqui no início da vida dele, na juventude, onde ele tinha a oportunidade de pedir tantas coisas para o Senhor, né? Ele pediu sabedoria para poder reinar, né? Ele tinha um reino em suas mãos, ele poderia agir pela pouca idade que ele tinha, ele podia agir assim como os jovens agem, né? Sem sabedoria, muitas das vezes não quer nem seguir ao Senhor. Muitos, graças a Deus, muitos seguem ao Senhor, né? Mas existe toda uma estrutura por detrás, né? A estrutura de paz, né, que passa para os filhos. E Deus tem misericórdia. Mas o que eu queria falar também a respeito disso? Eu até deixei marcadinho aqui. O que nós trazemos com isso? Que nós viemos a fazer as coisas segundo a vontade do Senhor. Que tudo que nós viemos a fazer, as decisões que nós viemos tomar, que nós possamos pedir para Deus sabedoria, assim como Salomão pediu. Não adianta, de que adianta pedir coisas materiais, pedir tantas coisas e não ter a sabedoria? Porque ali no reinado de Salomão, ele teve no início, aqui no versículo 22, ainda no capítulo 3, ele teve que julgar o caso das duas mulheres que tiveram filho na mesma época, as duas prostitutas, né? Uma deitou no filho, assim como a outra relata. Depois vocês dão uma lida aqui no versículo 22 em diante. Uma deitou no filho e acabou matando, e ela acabou trocando o filho dela pelo da outra que estava vivo. E elas foram lá para que o rei julgasse a causa delas. E com a sabedoria que ele já havia pedido para Deus, ele conseguiu julgar retamente. Porque ali, no momento que ele fala de matar a criança, de cortar ao meio, ele, com a sabedoria de Deus, ele sabia que a mãe, a verdadeira mãe, jamais ia deixar seu filho morrer. Jamais. Ela prefere abrir mão. Essa parte também me deu uma boa lição, que muitas das vezes algo que foi gerado simbolicamente, essa parte dessa moça, ela gerou o filho, mas para que ele não morresse, ela preferiu abrir mão do filho dela. Aí também ela abriu mão, né, de algo que foi gerado referente a ela, assim como nós precisamos abrir mão de coisas que de repente foram geradas por nós, né? Abrir mão de coisas que de repente uma pessoa que não tem sabedoria não abriria mão. Então, se é um bem material, se você se alguém falou de você, ou se aconteceu alguma coisa que você saiu como errada, de repente, nessa oportunidade, você pode abrir mão disso, sabe? Não guardar mágoa, para que o que você gerou, simbolicamente falando, o que foi gerado através de você, não venha se perder por conta de uma raiva, de um ódio, de um sentimento ruim. Então, sempre agir com sabedoria, pedir para Deus sabedoria, porque Deus, ele dá. Se você pedir, ele dá. E a sabedoria para nós é o mais importante do que tudo nessa vida. Para que nós viemos a muitas das vezes gerar vida, né? E não gerar morte, até mesmo na vida das pessoas, dos que estão à sua volta. Muitas das vezes você abrindo mão da tua vontade, abrindo mão do que, de repente, eu tô certa, que ali a mulher ela estava certa, mas mesmo assim ela abriu mão para que o que foi gerado através dela não morresse. Estou com a minha perna dormente aqui. Então, que nós possamos abrir mão da nossa vontade, do nosso eu, mesmo se a gente estiver certo, que nós possamos abrir mão para que o que foi gerado através de nós continue
para que nossos filhos, muitas das vezes, estão observando algumas coisas que a gente faz e em alguns momentos nós poderíamos se desabar, perder as estribeiras, como eu digo, né? Nós poderíamos tomar decisões assim na hora do momento de pavor, e nossos filhos estão ali observando como que a gente está agindo em meio à dificuldade. Será que nós vamos agir igual aquela moça que abriu mão daquilo que foi gerado dela, somente para que o que foi gerado continuasse, tivesse vida? Porque naquele momento ali, a única escapatória para ela foi essa de abrir mão. Muitas das vezes que nós possamos abrir mão de algumas situações para que o que foi gerado entre nós, o que foi gerado entre nós? Se for relacionado a uma família, o que foi gerado? Você gerou uma família que tem um caráter bom, você gerou uma família que não briga com o próximo, que ama o teu próximo, e aí muitas vezes por conta de uma dificuldade, a gente joga tudo isso para o alto, a gente joga isso por conta de uma dificuldade, a gente mata tudo aquilo que foi gerado. Aquela mulher poderia, se ela não tivesse o caráter, ela poderia jogar tudo pro alto e perder, né? Até mesmo a vida daquela criança. Mas como ela foi sincera também, não somente Salomão tinha sabedoria, mas ela também teve, e ela não foi orgulhosa, ela abriu mão de algo que era dela já, não era da outra, era dela. Ela abriu mão para que a vida continuasse. E é isso, eu falei bastante coisa, mas eu me coloco assim como Salomão, eu me coloco assim, Senhor, eu não falo sobre a idade, mas eu falo sobre, eu sou tão pequena, né, para estar aqui falando alguma coisa para alguém, mas eu estou me colocando, pedindo para Deus sabedoria, eis-me aqui, Senhor, e fala através da minha boca, e que você venha a abrir mão, né? Eu sei que não é fácil, muitas das vezes a gente está certo, mas a gente tem que confiar em Deus, confiar no que Deus vai fazer. Confiar que Deus, ele vai agir por nós, porque naquele momento que aquela mulher falou, não precisa matar, pode dar para ela. Ela quis dizer, eu prefiro que algo que foi gerado por mim continue vivendo, mesmo que eu não tenha ele em mãos, só que ali Deus honrou ela. Por quê? Porque tinha alguém por trás com sabedoria, que Salomão pediu sabedoria para Deus, né? Tinha alguém por trás com sabedoria, ela não sabia, mas Deus ele já estava agindo, né? Através de Salomão, mesmo antes dela saber, e Deus honrou ela porque ele devolveu o filho a ela. Então, muitas das vezes nós estamos passando processo e nós estamos pensando assim, nossa, mas não vai dar nada certo. Ou então, muitas das vezes, até eu mesma às vezes me questiono e falo, Senhor, o Senhor não está vendo, não. A impressão que nós temos é que Deus não está vendo, mas Deus, ele está fazendo ele está permitindo toda uma aprovação, todo um contexto que a gente fala, meu Deus, vai acabar, igual aquele momento que aquela mulher se viu num contexto assim de, já pensou, você gerou um filho e você perder ele ali na sua frente por conta de quê? Por conta de alguém que estava querendo algo que era seu, por conta da falta de sabedoria da outra mulher que não cuidou bem do que foi gerado através dela. É muito mais fácil. Outra lição que nós temos, né? Muitas das vezes a pessoa não gera, ela até gera, que a mulher até gerou, só que ela não cuidou do que ela gerou e ela preferiu, é muito mais fácil, né? Pegar o da outra que já está ali, do que reconhecer que o dela havia morrido pela falta de sabedoria dela. Outro ensinamento, né? Que nós possamos cuidar bem daquilo que está nas nossas mãos, né? Que nós não viemos querer o que é do outro.
Porque a gente pode até querer, no começo pode até dar certo na cabeça, né, dela, tava tudo ok, ia dar tudo certo, tipo assim, eu não vou ficar com ninguém, não, eu não vou ficar com o filho, ela também não vai ficar. Pra mim tá tudo bem, o orgulho, o egoísmo, né, da outra mulher, que tinha realmente, o filho da outra mulher tinha morrido. Então ela quis dizer assim, nem eu fico com o filho, nem você fica com o filho. Até parecia que ia dar certo, segundo o que ela estava pensando, só que Deus, ele honrou a mulher que realmente tinha um coração reto, que realmente estava falando a verdade. Então, outro ensinamento que nós temos aí é que no final, Deus não deixa nada errado por certo. No final, Deus, ele honra aquele que tiver certo, aquele que realmente estiver cuidando daquilo que foi gerado, né? E é isso. Que Deus, ele possa te falar com você, né? Em meio a tudo isso que eu falei, né? Às vezes uma palavrinha dessas que eu falei pode servir para alguém. Então, fiquem na paz. Que Deus abençoe a cada dia. Vamos ter sabedoria, pedir para Deus sabedoria, né? Para que a gente possa fazer segundo a vontade dele. Para que no final nós venhamos ser honrados, né? E é isso, fica na paz. Deus abençoe.